Muito bem-vindos, nós estamos aqui para mais um podcast, hoje com uma convidada muito especial. Ela é mãe de 3, empresária, dona de um centro terapêutico e de um centro de diagnóstico e um negócio que é recente, um deles, né, o centro de diagnóstico aqui em Passo Fundo e veio, para competir com os grandes, uma clínica linda. Eu quero agradecer hoje a presença da Ângela Brum. Muito obrigada pela presença, Ângela. Bom dia, Ionara, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje para a gente poder explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Prazer te receber, Ângela. E eu quero começar já. A primeira pergunta para você é: o que te motivou lá no centro terapêutico? Você já tem décadas aí do centro terapêutico. Eu soube aí que foi uma questão familiar com o teu pai, esse cuidado com o outro. Você viveu alguma situação pessoal que te motivou a ter um centro terapêutico? Conta pra gente. Sim, Ionara. Há 21 anos atrás, meu pai sofreu um acidente e mudou toda a nossa rotina, toda a nossa vida familiar. Foi bem complicado na época e muito perturbador para nós, como filhos e família, em cuidarmos de uma pessoa que de um dia estava saudável e no outro dia, por um acidente, né, que ele caiu de uma árvore e ficou tetraplégico, mudou totalmente a nossa vida, a nossa rotina e a forma em que a gente começou a ver o mundo, vamos dizer assim. Então, foi bem difícil. Eu, como filha mais nova, assumi a responsabilidade na época, mudei também toda a minha rotina em relação a isso e procurei, de todas as formas, de acharmos maneiras adequadas para ter esse cuidado com ele. Então, foi extenso esse tempo, foi demorado até a gente conseguir ajudar ele da melhor forma possível. Por quê? Eu nunca falei para ele que ele ficaria tetraplégico. Então, vamos dizer assim, esse cuidado a mais em relação à saúde mental dele, para ele não se sentir debilitado, ele não se sentir que ele não se recuperaria, transformou, e isso não ajuda maior. Tanto que hoje ele é outra pessoa, claro, não, com as suas limitações, mas ele consegue hoje gerir um pouco melhor a sua vida, né? Então, na época, essa dificuldade que a gente teve de achar profissionais, achar local para ele ficar. Ele, querendo ou não, ele começou a ter essa depressão, porque até então ele tinha uma roda de amigos, sair final de semana, ele era independente total, né? Ele tinha 65 anos. E então se tornou difícil nessa parte. E daí surgiu, depois de um ano que ele estava nessa questão, de nós abrirmos uma casa geriátrica, pensando nele. Porque a gente queria que ele tivesse mais pessoas próximas, pessoas que também tivessem algum problema, para que ele conversasse, porque a mental dele estava super bem, ele não perdeu um momento algum a mentalidade dele. Então, vamos dizer assim, foi do pescoço para baixo realmente o problema. E levamos, né, começamos com um projeto, fiz um projeto meio assim, no início, meio familiar, né, depois a gente fez algumas alterações. Então, eu fiz toda a parte do investimento, todo o cuidado, descobri como é que funcionava, pesquisei em outras clínicas como é que era o cuidado, a legislação, e a gente criou o Residencial Ângelos, né? Ele foi nosso primeiro paciente, em que a gente começou a aprender, né, querendo ou não, eu não era do meio da saúde, e foi difícil, né, para a gente entender como é que os profissionais trabalhavam, como é que era, qual era o profissional adequado na época para fazer esse atendimento. Então, assim, foi feito um curso para a gente conseguir entender e no dia a dia para a gente entender como é a melhor forma de a gente atender eles. Levou-se 6 meses para mim ter o primeiro paciente, logo após ele. E vamos dizer, 1 a 2 anos depois, eu abri 4 clínicas. Olha só, que salto. Foi um salto muito grande, né? Claro, a gente passou por muitas dificuldades, muitas formas. A gente foi aprendendo com o tempo como lidar com ele, né? E lidar com outros pacientes. Porque é uma coisa você cuidar do teu familiar e você cuidar de uma pessoa totalmente estranha. Então, são formas diferentes e é tudo diferente. Hoje eu já tenho um entendimento, graças a Deus, passou-se muitos anos, né? De como é esse atendimento e esse cuidado diferencial com cada paciente. Mas no início, até a gente conseguir entender, a gente acaba botando um psicológico nosso também em cima disso, né? Você acaba gostando do paciente, você acaba pegando um carinho enorme pelo paciente. Então, quando acontece um óbito, acontece algo assim, você fica assim, é terrível, né? Então, até você aprender como lidar e como atender isso aí, é bem complicadinho. Mas valeu a pena. Continuando, então, Angela, uma história muito linda. Me conta hoje o que é o centro terapêutico, quem ele atende, os convênios com as prefeituras, define ele pra gente. Então, o centro terapêutico surgiu, então, há 21 anos, em que a gente começou a atender o público meio particular. Era a parte geriátrica, então, no momento.
Depois de 5 anos, a gente optou por trocar por centro terapêutico, né? Eu tive a minha mãe também diagnosticada com esquizofrenia, né? Vamos dizer assim, depois que aconteceu isso com meu pai, foi um gatilho para minha mãe também a mostrar o seu problema. Então, o centro terapêutico surgiu também dessa forma, vamos dizer assim, familiar. Então, tudo que hoje aconteceu na minha vida é em relação à família. Então, a gente se preocupa muito sobre isso. E o centro terapêutico hoje atende esquizofrenia, depressão, todas as doenças mentais possíveis que a gente tem hoje, que é uma gama gigantesca. Sim. Só que hoje, o que nós mudamos nosso foco? O Anjos, antigamente, era conhecido por ser uma clínica que atendia elite. E não é. Muitas pessoas ainda têm confundem muito isso. Hoje, a gente atende prefeituras, pessoas que não têm família, que não têm mais vínculo familiar. Essa forma que a gente procura hoje atender. Então, 98% dos meus pacientes são pessoas que não têm família. São pessoas que vêm de prefeituras, que vêm pelo estado, que moram comigo. Então, a gente faz todo um trabalho diferenciado, eu não tenho cuidadores, são todos técnicos em enfermagem, tem toda uma equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento. Então, eles vivem muito bem, graças a Deus, né? E existe o tratamento, muitos chegam a retornar, se tem o vínculo familiar, retornam aos seus lares futuramente. E muitos, infelizmente, não têm desse vínculo familiar, que acabam ali ficando conosco. Entendido. Muito interessante esse trabalho. E o nome Angels tem relação com o teu nome, Ângela? Eu, como publicitária, já conversei com você em algumas ocasiões e eu sei que você tem um apego muito grande a este logotipo aqui. Conta pra gente o nome e a marca. Qual que é a história? Olha, vamos dizer assim, não foi uma coisa nada pensado na época, né? A gente pensou em nomes que colocaria. Como era uma coisa que eu tinha criado e foi uma coisa que eu quis muito, então por que não colocar o meu nome, né? Eu gosto muito do meu nome, eu vejo assim que a minha mãe foi muito sortuda aqui de todos nós. Eu tenho o nome mais bonito da família. Gosto muito do nome Ângela. Sim. Então, por que não colocar Angels, né? Que seria anjos. Então, se tornou Residencial Anjos, que é Residencial Anjos, que é um cuidado anjo, né? E ficou dessa forma. A borboleta foi criada por uma amiga minha que fez na época. E eu gostei e eu não quis mudar. Então, assim, como são 21 anos do dia que tu me falou, vamos trocar a marca, né? Fazer alguma alteração. Não, eu quero manter o que eu já tive há muitos anos atrás, que eu não tive publicitário, eu não tive ninguém para fazer isso por mim. Então, eu não consigo pensar em mexer na marca. Sim. Eu gosto muito e eu mexo assim que vai ser eternamente. Tanto que eu tenho até uma tatuagem no pé em relação a isso, que eu não quero mexer. Eu gosto muito disso porque foi um começo da minha vida que mudou totalmente a trajetória da minha vida em relação a isso aí. E então eu não imagino mexendo nessa borboleta. Às vezes tem pessoas, é uma bobagem, é publicidade, tu pode fazer alteração. Mas para mim tem um apego sentimental, vamos dizer assim, muito grande em relação a isso. E funcionou, né, há mais de 2 décadas, por que mexer? Por que mexer? Certo. E aí você, então, ainda manteve o nome, né, e abriu recentemente um novo negócio aí, que fez muito barulho, está fazendo, eu sei que você teve os seus desafios, que é este aqui, o Angel Centro de Consultas e Diagnósticos. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que aconteceram os desafios para que isso se concretizasse até aqui. Você ainda está vivendo desafios? Conta pra gente. Muitos desafios e a gente com certeza vai ter muitos pela frente ainda, né? Então, o Angel surgiu agora, o Centro de Diagnósticos, numa necessidade nossa também, novamente, familiar. Eu sou mãe de 3 meninas. E uma delas, a filha do meio, que tem 4 anos e meio, ela é autista. Conseguimos ter o diagnóstico dela, graças a Deus, bem antecipado, até por eu trabalhar nessa área há muito tempo, então a gente acaba notando diferenças, né? Então a Dudinha foi tratada, começamos o tratamento dela quando ela estava com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente notou essa diferença nela. E, vamos dizer assim, tendo condições de pagar locais, a gente foi, né, procuramos profissionais e a gente não foi bem atendido. No sentido, assim, de tanto de atendimento, como no sentido também de profissionais que nos atenderam, a demora nesse atendimento. Coisas que acredito eu que a gente poderia ter resolvido em 1 mês, se levou 4 meses para a gente ter mais ou menos um diagnóstico e todos os exames em mãos. Então, a gente marcou com o profissional, que é um excelente profissional, eu gosto muito dela, que ela também atendia nós na clínica. Ela também tem agenda lotada, então levamos 1 mês para conseguir a consulta com ela. Ela deu os exames para nós fazer. Um exame era num lugar, outro exame era em outro lugar. Foram 3 exames, que cada um era em um local separado.
Então, até nós conseguirmos juntar tudo isso, foi assim bem exaustivo para nós como pais, né? Em passar por toda essa situação, para aquela angústia de a gente tentar saber o que que ela realmente tinha, o que que não tinha, será que era nós estava vendo coisas, será que não era? Passa assim, a gente nós como pais atípicos, como a gente fala, Sim. é muito difícil a aceitação. A gente demora para aceitar. Tu pensa assim, não, meu filho é perfeito, né? E você quer que o teu filho seja perfeito. A nossa filha é perfeita da forma dela, e a gente ama a forma que ela é. Sim. Mas a gente sempre procurou tentar ajudar da melhor forma possível. Então, o que nos motivou nós termos hoje o Centro de Diagnósticos foi a Duda. A Duda, por quê? Porque nós queríamos um diagnóstico rápido e um diagnóstico assim que não passasse por todo o constrangimento que a gente acabou passando em algumas situações e fazer alguns exames que a gente não foi bem atendido, podendo pagar para isso. Sim. Né? Então, o centro surgiu dessa forma de nós pensarmos em criar uma humanização, que hoje, infelizmente, em Passo Fundo é raro o lugar que tem. Em você chegar, o ambiente às vezes todo projetado, um ambiente bonito, e você achar, não vou ser bem atendida porque eu não estou bem vestida ou por qualquer algo dessa forma. Não é o nosso pensamento. Nosso Perfeito. pensamento é que você seja muito bem atendido, não interessa a forma que você seja. Você pagando ou não, você ter esse atendimento, poder saber um diagnóstico do teu filho, ter uma noção real sobre isso aí, de uma forma legal de ser atendido, né? Uma humanização, realmente. Perfeito. Essa questão de arquitetura ser bonita, ter tudo planejado, né? A Angels tem essa característica, é um espaço lindo, convido você a conhecer, é um espaço maravilhoso. De certa forma, talvez quem passe na frente não entra, não conhece você, a tua equipe, dá esse distanciamento. Talvez a primeira impressão seja, deve ser caro. Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso, essa importância de ser acessível, que eu sei que hoje é muito acessível, e que a arquitetura não seja um inibidor, que não seja um obstáculo para as pessoas. Isso. O que a gente pensou nessa parte da arquitetura? Em fazermos um espaço lindo, e ficou realmente, não é porque, como se diz, é nosso, né? É lindo. Comentarmos. É um espaço agradável aos olhos, não é um espaço, assim, hospitalar, né? A gente procurou pensar muito no paciente, de ter uma boa poltrona para o paciente sentar, da pessoa ficar confortável, da pessoa chegar num ambiente limpo, organizado, bonito, sem pagar a mais por isso. Então, tudo isso foi pensado dessa forma para conseguirmos ter essa humanização que a gente fala todos os dias para os nossos funcionários também, desse cuidado a mais que a gente tem que ter com o paciente. A gente recebe muitas pessoas de fora, muitas prefeituras. Então, assim, para as pessoas se sentirem à vontade, não se sentirem constrangidas, né? Que vão achar que vão pagar uma coisa absurda e não é. Hoje o nosso preço, graças a Deus, é competitivo ao mercado. Tanto que a gente tem preços mais acessíveis, né, em relação ao mercado também, porque a gente quer mostrar nosso trabalho e mostrar o que a gente é capaz de fazer. Perfeito. Então, a acessibilidade é um pilar para você, essa questão do financeiro. E como é que foi para você fazer essa conta de entregar um prédio, ele tem 4 andares? São 4 andares, 2.100 metros quadrados, se eu não me engano. Explica pra gente andar por andar. Então, o primeiro andar é a nossa recepção, com capacidade para 60 pessoas sentadas, onde temos ali a nossa equipe das meninas, que atendem muito bem, né? Sim, sempre são bem, todo mundo elogia, as meninas são muito queridas e muito atenciosas, que é o nosso carro-chefe, elas. Temos a nossa farmácia própria também, criamos uma farmácia pensando nessa comodidade de fazer tudo em um só local. Temos o nosso café também, em que a pessoa fica ali embaixo, quer tomar um cafezinho, quer fazer um lanchinho, também acessível, né? Pensando nisso. É uma coisa que eu sempre mexi, que eu gosto muito de ver preço, e eu acho que todo mundo gosta, de você chegar no ambiente e tu poder olhar assim, aquele pastel eu posso pagar. Porque chega pessoas de fora que têm esse constrangimento. Então, quando a pessoa entra ali dentro, ela vê que não, é legal, eu posso pagar, não é porque é bonito que a pessoa vai me tratar diferente. Então, a gente conseguiu criar esse espaço ali embaixo, ficou muito bacana, muito legal. Convido a todos, se querem conhecer, assim, um espaço muito legal mesmo. É verdade. O primeiro andar, a gente fez todos os consultórios. Então, hoje nós temos primeiro e segundo andar, são 16 consultórios médicos, né, com diversos especialistas. Uma equipe bem legal também. Temos agora a parte dos exames de... errei. Exames de laboratório. Temos também agora a parte dos exames laboratoriais, em que a gente tem todos os exames para serem feitos ali. Vamos ter uma parte também de vacinas que a gente está terminando de montar, que acredito eu que para o ano que vem a gente tenha já pronto. E os profissionais que ali estão atendendo, então se tornou bem interessante. E o terceiro andar ficou toda a parte radiológica, né?
Entendido. Então, a pessoa faz a consulta, sai com sua receita ali para comprar o medicamento, ela já compra o medicamento, Acessível o preço. acessível o preço, sai com a requisição para os exames, pode fazer os exames naquele espaço também. Exato. E se veio aí em jejum para algum exame, ou enfim, quiser aí o cafezinho, tem ali também. Eu lembro que a Ângela sempre comentou que não era justo uma fatia de torta custar R$ 25, porque o espaço é tão lindo e pode parecer caro, e não, gente, é acessível. Olha esse olhar que incrível, né? De ter o preço, de a pessoa que vem da van, lá da prefeitura, ter essa acessibilidade, é um olhar muito bonito. Parabéns, muito bonito mesmo. Quero falar agora do Outubro Rosa, que tivemos recentemente, e muitas mulheres que passaram pela tua clínica elogiaram aí a questão da mamografia, da condução dos exames preventivos. O que a gente tem de diferenciais aí no teu atendimento em relação às mulheres? Mulheres, a gente sempre tem esse cuidado a mais, né? Precisamos ter, em relação a todos, né? Mas a mulher, vamos dizer assim, nesse mês de outubro, que foi importante para nós, esse autocuidado. Então, a gente procurou mostrar a nossa máquina nova, que temos uma máquina da GE nova, em que ela mede a densidade do teu seio. Então, ela não fica um exame tão desconfortável, porque é um exame desconfortável para toda mulher fazer, né? Então, todas que foram lá, conheceram o nosso trabalho, fizeram o exame, gostaram muito, que sentiram realmente que foi mais tranquilo o exame em relação a outros locais. E esse diferencial, a nossa técnica também, que está ali, nosso profissional também muito atenciosa, tem esse cuidado a mais, de ir devagar, sem pressa, se tornou bem legal, foi uma dinâmica muito boa, né? E o pessoal gostou bastante. Que legal, você já mencionou aí as tuas recepcionistas, um carinho especial, a tua técnica. Quem que é o teu time hoje e também os médicos que a gente tem ali? Que especialidades a gente tem e quem são essas pessoas? Então, hoje nós temos um clínico geral, o nosso responsável técnico também, que é o Dr. Jorge Anunciação, que ele está conosco ali diariamente. Temos o Dr. Michel Mesomo, que é a parte do radiológica, né, que é o responsável técnico também, excelente profissional. Temos aí nosso cardiologista, neurologista, os médicos radiologistas também que atendem ali conosco, físio, fono, nutricionista, uma gama gigantesca em relação aos profissionais. Claro que ainda a gente está, como a gente iniciou faz pouco tempo, há um ano que a gente abriu e há pouco tempo que a gente também conseguiu o nosso alvará de liberação do terceiro andar, então ainda a gente está contratando o pessoal. A ideia, nós temos todas as especialidades. No momento, a gente tem, vamos dizer, umas 10 especialidades. Não temos todas no momento. Perfeito. Se você quiser conferir as especialidades, você entra lá no Instagram da Angels, Centro de Consultas e Diagnóstico, lá você vai saber os médicos profissionais que estão lá. E também tem um diferencial muito legal, eu considero assim um dos melhores, é a tua localização. Você tem uma justificativa aí de por que você está ao lado da rodoviária. Conta pra gente. A nossa localização, eu acredito que seja perfeita. Por quê? Além de nós estarmos ao lado da rodoviária, se torna mais prático. Eu penso muito nas pessoas que vêm de fora, de outras cidades, que às vezes tem que pegar uma van, tem que sair de casa 4, 5 horas da manhã e ir embora no fim, depois que carregar todo mundo para poder ir embora. E isso acontece. Não tem como a gente evitar, porque também tem as organizações das prefeituras. Mas aquela pessoa que vem de fora, já vem conosco ali através de uma prefeitura e resolve retornar porque quer aproveitar e fazer algum outro procedimento, ela consegue parar na rodoviária, fazer seu atendimento e 1 hora, 2 horas depois, retornar para sua residência, se tornando tudo mais prático. Para nós ficou muito cômodo, ficou prático, o estacionamento ali também é muito mais fácil, a logística ficou muito melhor. Perfeito, muito bom. E falando de prefeituras, Ângela, recentemente o teu esposo que está aí, os dois juntos, né? Não tem, eu ia dizer o braço direito, mas é lado a lado, né? Isso. Uma história muito bonita. Ele tem feito um trabalho intenso com as prefeituras. Eu vi recentemente que ele fez aí uma visita, acho que mais de 100 prefeituras. Mais de 100. Então, me conta aí essas parcerias com as prefeituras, como é que vocês articulam e fala um pouco dele também, do papel dele nesse negócio. Ele é o meu parceiro, né? A gente criou essa ideia juntos, ele é um paizão para minhas filhas, para nossas filhas. E a ideia surgiu do Anjos, nós dois pensando junto em criar essa forma. Então, ele agora está cuidando mais dessa outra área, em que ele está visitando as prefeituras, porque muita gente não conhece o nosso trabalho, não sabe o funcionamento. Como tu falou, pessoas que olham aquele prédio gigantesco pensam que é uma coisa absurda, né? Então, ele está indo nas prefeituras para se apresentar como proprietário, contar nossa história de vida, por que surgiu o Anjos, de que forma foi, pela nossa filha, de toda a nossa trajetória de vida até aqui.
E tá sendo bem receptivo, o pessoal tá recebendo legal, tá todo mundo encantado. A gente já fechou muitas parcerias, todas as que estão vindo conosco estão adorando. Os pacientes que vêm de outros locais saem dali elogiando nós nas prefeituras, então tá sendo o trabalho assim bem bacana. Ele também tá adorando fazer essas viagens, é cansativo, né? Sim. Mas é necessário a testing para a gente conseguir divulgar a nossa marca também e mostrar o nosso trabalho. Vocês podem observar que é um casal que não tem medo de colocar a mão na massa, né? Não. Aliás, você me contou um episódio muito peculiar, de repente recapitula aí para nossa audiência, que um dia antes da inauguração vocês estavam lá, você limpando, ele ajudando os pedreiros, e me conta aí o quanto vocês participaram da obra. Nós participamos 100%. Nós somos o casal, eu mexo assim, um casal raiz, né? Em que a gente é de colocar a mão na massa, literalmente. Então, foi um sonho que a gente projetou, idealizou, pensou. Claro que a gente não imaginava que seria tão grande assim. No início, a gente pensou em apenas fazer consultórios. Só que o nosso sonho, um olha para o outro, a gente vamos fazer. E a gente começou aumentando e a gente foi, como se diz, dando a cara a tapa ali para fazer. E a gente foi criando, foi pegando ideias novas. Surgiu a ideia da parte radiológica. Muita gente ainda acha que a gente está fazendo loucura, né? Porque somos um casal que não somos da área da saúde. Mas conseguimos realizar, fizemos um investimento altíssimo, né? Muito mais do que a gente imaginava. Teve coisas que a gente não tinha conhecimento da área em termos radiológicos ali, que não é simplesmente como a gente fala hoje, né? Não é só ligar na tomada o aparelho. Vem toda uma situação por trás disso, toda uma organização em relação a isso. Então, a gente ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? Tem muita coisa que a gente passou que não precisaria ter passado, mas foi também um aprendizado para a gente crescer, né? Nesse sentido profissionalmente. Valeu a pena. Então, a gente criou esse espaço e tudo nele a gente colocou a mão. Tudo. Desde a construção, do projeto. Não gosto assim, eu quero assado, eu quero fazer diferente. Tudo isso, nós dois, como um casal, pensamos muito. A gente sempre pensa assim, o que eu quero para mim, eu quero para você. Então, eu quero ser bem atendida, eu quero num local legal para ser atendida. Então, tudo isso a gente pensou, tem que ter uma cadeira legal para sentar. Tem que ter um café legal para a pessoa sentar. Eu tô com sede, eu tô com fome. Tem que ter. Uma farmácia para a gente ter o espaço ali. Para não sair na rua, para eu não estar atravessando. A pessoa vem de fora, aí eu tenho que ir lá no centro buscar alguma coisa. Não, tudo ali. Então, no projeto, foi bem bacana, assim, porque teve dias, eu não tenho vergonha de falar, assim, que a gente sentava no chão e a gente chorava. Porque a gente achou que não ia conseguir realizar. Porque foi um sonho, a gente deu um passo maior que a perna, vamos dizer, nesse sentido. De tentar realizar uma coisa que a gente foi, vamos dizer assim, a gente não perdeu a mão, a gente quis mais e mais e mais, e vamos fazer assim, não, mas isso aqui dá pra gente fazer diferente, porque a gente vai conquistar outra pessoa, vai agradar assim, a gente faz assim, fica mais adequado. Então, a gente foi mudando, e criou-se o que é hoje. E tudo a gente colocou a mão. Então, um dia antes da inauguração, que foi no dia 17 de setembro, que é o dia do aniversário da nossa filha, da Duda, legal. Nós optamos, a gente botou na cabeça que ia inaugurar no dia do aniversário dela. E a gente trabalhou até as 4:30 da manhã. Tava todo mundo assim, as pessoas que estavam lá conosco, que a gente até fez uma inauguração só para essas pessoas, que foi o pedreiro, o pintor, o gesseiro, o cara que montou os móveis, assim, todo mundo abraçou nossa causa porque eles viram o que a gente estava passando. Teve dias que a gente sentava lá e a gente chorava, porque a gente queria muito realizar e a gente teve muita dificuldade também em relação a isso financeira, porque não foi fácil. E todo mundo abraçou a causa. Tanto que um dia anterior, o pessoal era à meia-noite, 1h, teve gente trabalhando com a gente. Então, quando todo mundo foi embora, a gente, vamos limpar, porque amanhã a gente vai abrir. E ele foi lá, lava com lava-jato, foi tirar as coisas, eu comecei a passar pano lá dentro, e a gente organizou as coisas, montou ali, assim, 4:30 da manhã a gente acabou, assim, a gente rezou, agradeceu a Deus por a gente ter conseguido, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus. Eu acho que nós somos pessoas abençoadas. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Às vezes a gente conversa isso muito, a gente se conversa muito em relação a isso. E a gente sempre agradece a Deus por tudo que a gente tem. Eu sou consciente que eu sou uma pessoa muito abençoada. E, assim, o que eu tenho hoje na vida, eu não imaginava que eu teria. Em relação à família, em relação a tudo, né? Mas eu sei que Deus está do nosso lado. Então, a gente conseguiu muita coisa. E junto. Então, quando nós terminamos, a gente fechou, a gente chorou. Eu chorei, acho que 1h ali, eu e ele chorando. A gente rezou. Fomos para casa, tomamos um banho. E 8h da manhã a gente abriu as portas. Inaugurou.
não fizemos um evento gigante, não fizemos nada disso, porque a gente estava preocupado em relação ao todo. Então, nós fizemos um evento pequeno para agradecer as pessoas que tiveram conosco aqueles meses, né, que a gente fez a obra em 4, 5 meses. Foi uma obra rápida, né? Porque até então eu tinha o centro terapêutico ali, eu troquei os pacientes de local e ali a gente começou a fazer, então, os diagnósticos. E foi rápido, querendo ou não, essa obra. Movimentou muitas pessoas ali dentro, fizemos amizade com muitas pessoas assim, batem nas nossas costas, gente, vocês foram firmes na coisa, e a gente conseguiu. Tanto que, quando começou a chegar os equipamentos, eu testei tudo. Você foi... Eu testei, eu e meu marido testamos, em relação assim, para ver se a maca estava legal para deitar, se o funcionário que estava atendendo estava tendo essa paciência, eu não gostei assim, não, eu acho que dá para trocar aquilo de lugar, eu não... A gente tem que se sentir confortável no local que tu vai fazer, porque você já chega meio debilitado, tu já chega meio deprimido, vamos dizer assim, né? Tu já fica pensando que tu tem alguma coisa. E daí você ainda não ser bem atendido, ou tu chegar num espaço assim que tu não tem às vezes nem lugar para te largar, ou a tua bolsa, vamos dizer assim, é ruim, né? Sim. Então você tem que chegar num ambiente assim agradável, que as pessoas estejam sorrindo, que você faça um exame legal. Então, tudo isso eu fiz o teste, né? Então, a gente fez essas alterações que eu e ele não gostamos. Eu não gostei do jeito que tu me atendeu assim. Dá para mudar? Dá. Então, vamos fazer. Então, isso está sendo valioso para nós, que, querendo ou não, assim, quem está indo está gostando. Perfeito. Eu sou paciente, já fui, tenho exame marcado para essa semana. Então, assim, vão. Deixa eu te perguntar, inclusive, em breve vocês também terão a parte de análises clínicas. Conta pra gente. Isso, então, a partir, eu acho que mais da semana que vem, nós estamos com essa parte. Então, fizemos uma parceria com a Vidal Pacheco, tá? Onde nós fizemos, então, toda a coleta do nosso... É feito ali a coleta e eles fazem a análise clínica. A Vidal Pacheco. E aí, além de toda essa realização aí na parte profissional, agora eu quero falar um pouquinho da Ângela mãe. A Ângela tem 3 meninas e é uma história muito linda. Eu quero, acho que, dividir esse podcast assim, metade empresária, metade essa biografia da Ângela ser humano, que é tão bonita. Você está vendo aí na tela a foto da família da Ângela, com as suas 3 meninas. E eu quero que você me conte a história de cada uma delas e como é que cada uma chegou na tua vida. Então, por isso que eu digo que Deus me abençoou muito, porque hoje eu tenho 3 meninas e são lindas, né? Não são porque são minhas, mas elas são encantadoras. A Helena, né? A Helena fez 8 anos agora, dia 25. É a minha realização como mãe. Ela me ensinou a ser mãe. A primeira. A minha primeira. Então, eu tive um diagnóstico em que eu não poderia ser mãe, que eu não poderia ter filhos. Então, vamos dizer assim, eu nunca me cuidei, nunca fiz nada assim para tentar ver por que eu não podia engravidar e deixei assim, deixa a vida seguir, né? Eu me casei com o Marvin, nós estamos juntos há 8 anos, vai fazer 8 anos agora. Então, quando eu conheci ele, eu já comuniquei, né? Eu não vou poder ter filhos. Foi bem de boa, porque eu já tinha a Helena. Então, a Helena surgiu para mim num momento que também não foi fácil da minha vida anterior, e o meu sonho era ser mãe. A minha vida toda eu sonhei ser mãe. E até então esse sonho não poderia ser realizado. Então a Helena surgiu para mim, né? Ela é adotiva, né? Quando eu bati o olho nela, assim, foi amor à primeira vista, né? Bebezinha. Sim, sim. E me realizou como mãe. Então, completamente, assim, feliz com ela. Era só eu e ela. Depois, quando eu conheci o Marvin, ela tinha 1 ano e 2 meses. Que 10 dias depois, ela já chamava ele de pai. Né? Foi também, assim, foi um amor gigantesco. Olha o Marvin também vem de uma família em que ele é adotivo. Olha só. Que isso eu acho que acabou nos juntando mais ainda quando a gente se conheceu, né? A primeira coisa que eu disse, eu tenho uma filha adotiva. E ele se apaixonou por ela de tal forma, assim, que são uns grudem um com o outro. E, como eu comentei, então, até então eu não poderia ter filhos, então estava realizada com ela e tudo certo. Então, eu acabei engravidando, né? Eu tive duas gestações anteriores, em que eu perdi, foi bem traumatizante para nós. Na segunda eu quase morri, foi muito trágico, vamos dizer assim, foi bem complicado. Aquela coisa assim, às vezes, de você não ter um bom profissional. Tem digo, vai lá em tal lugar. Então, eu fui em tais profissionais bons, assim, que realmente, assim, eu não morri porque Deus não quis. E passou, graças a Deus, né? Então, aí,
bonitas. Então, na terceira tentativa, vamos dizer assim, que eu não cheguei a tentar, eu imaginava assim, não vai acontecer. Surgiu a Dudinha. Então, eu procurei um outro profissional, que eu mexo assim, que é um Deus para mim. É uma pessoa abençoada por Deus, que colocou ele no meu caminho. Eu tive uma gestação muito tranquila. Né? Claro, fiz todos os cuidados, porque eu engravidei com 44 anos. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, não sou mais jovem em relação a isso. E a Dudinha nasceu perfeita, linda, a cara do pai, né? A cara do pai. A cara do pai, que eu só carreguei na barriga. Ela é um doce de menina, um encanto. A gente, assim, a gente aprendeu um amor diferente, vamos dizer assim, em relação a ela, do cuidado a mais que a gente tem. Então, hoje, a gente pensa nas três como um todo, mas cada uma da sua forma. E depois de 1 ano e meio, surgiu a Manuela. Olha A Manuela, que a gente mexe, é a terrorista da família, né? Sempre tem que ter. Enquanto as duas calmas, a terceira, sim, é o furacão. É o furacão, mas a gente mexe, assim, que eu acho que vai ser ela que vai coordenar depois, futuramente, o Angels. Olha só, já tem sucessão. Já tem sucessão, que eu acho que vai ser ela, porque ela é pulso firme, ela é o que ela quer, alguma coisa, ela briga, ela faz, ela quer. Então, assim, é bem legal. E, vamos dizer assim, a gente tem uma família linda, maravilhosa, sou apaixonada, nós somos apaixonados pelas nossas filhas, nós temos, graças a Deus, um relacionamento muito bom, somos muito parceiros, que eu acho que é importante isso, não só nos negócios, né? A gente mexe assim que a gente não é casal de Instagram, a gente não é de estar postando coisas porque a nossa vida pessoal é nossa. Sim. Então, a gente é muito reservado nesse sentido, porque é entre só nós, a nossa família, a minha família nos completa por inteiro. Então, são elas, a nossa realização. E tudo que a gente faz hoje é pensado nelas. Então, o Anjo surgiu pela Dudinha, né? E é claro que tem as outras irmãs envolvidas junto. A gente mexe assim que daqui um pouco cada andar vai ter o nome de uma das meninas, porque a gente quer que elas futuramente entendam o nosso projeto e que sigam adiante. Claro. Né? E que consigam passar isso para os filhos delas também. Perfeito. E falando da adoção, então, da Helena, me conta aí, ou deixa uma mensagem, quem sabe, para mães que pensem em adoção, mães que talvez namoram essa possibilidade, né? Como é que essa maternidade, como é que é esse amor da mãe? Nasce na hora, você constrói? Eu não sei te explicar, nasce na hora. Tu bateu o olho assim, nasce na hora. Eu não imaginava, que às vezes fala, vai adotar, não é a mesma coisa. Eu mexo assim que hoje eu tenho um cuidado maior com ela, porque eu quero que ela se sinta que ela é totalmente amada, realmente, que ela não tem nenhuma distinção das irmãs. Então, eu tenho esse zelo a mais, eu e meu marido temos esse zelo a mais de ter esse carinho por ela, e ela retribui para nós dessa forma também, né? Então, ela sente que ela é muito amada, que ela é muito protegida e especial na vida da gente. E eu digo assim, compensa adotar. Vá para a fila da adoção, se cadastre, faça tudo o que for necessário, assim, tem muita criança. Se eu quiser, eu gostaria, a gente comenta assim, a gente gostaria muito de adotar mais um gurizinho, porque precisa, gente, né? Criança é a coisa mais boa, não existe coisa melhor no mundo que você ter a tua família, do que ter teus filhos, assim, é um legado para a vida toda. Compensa mesmo. Perfeito. E eu queria falar também da questão do dia, então, né? Da questão do autismo. A gente tem visto cada vez mais casos, né? Então, também que você deixe uma mensagem, uma mãe que está aí nos assistindo, que está aí procurando um diagnóstico, ou já teve o diagnóstico. Qual é a tua mensagem como mãe de uma criança atípica? Vá atrás, procure profissionais adequados para conseguir ter esse diagnóstico quanto antes, procure tratamento. Hoje, infelizmente, se tornou, vamos dizer assim, um comércio muito grande em relação a isso, a gente sente muito isso. Tem profissionais e profissionais na área, né? Hoje, dependendo cada procedimento que tu vai fazer, eu mexo o olho da cara. E tem pessoas que não têm condições de pagar. Então, tem que ir atrás, tem que procurar os seus direitos. Hoje, o autismo tem muitos direitos que, às vezes, a gente, como pais, não tem essa noção. Mas é muito difícil de conseguir, não é? Vai atrás dos seus direitos, que vale a pena. A gente tem que investir nos nossos filhos. A Duda, a gente faz o possível e o impossível para ela, mas a gente tem que correr atrás. A gente também ajuda outras crianças com autismo nesse sentido, porque, graças a Deus, a gente pode fazer isso para nossa filha, por que a gente não vai fazer para outras crianças também? Então, a gente tem muito esse projeto e a gente quer também, depois, futuramente, aumentar um projeto em relação ao autismo também. A gente quer criar um espaço ali dentro
com preço muito mais acessível. Talvez algumas coisas não serão cobradas para a gente poder ajudar esses pais atípicos que tem muito hoje em dia em Passo Fundo. E você sente que, de certa forma, eles estão desamparados? Porque você criou um negócio a partir desse desamparo que você sentiu. Muito, muito. A gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo amizade com pais atípicos, né? E cada um conta a sua história. É muito triste, assim, que vê que tem pessoas que não têm noção do procedimento, o que tem que fazer, onde é que tem que ir, como é que tem que fazer. Existe aquela coisa assim, o preconceito também, existe muito isso. Então, pessoas que dizem, eu não vou lá atrás porque eu não sei, eu acho que é difícil, tem que ficar numa fila de espera, tem que isso e aquilo, e é tudo demorado. Deveria ser uma coisa hoje mais tranquila em relação a isso, mas infelizmente ainda é uma situação bem demorada. Sim, perfeito, infelizmente. E agora me conta como é que você concilia as agendas. Falamos de maternidade, falamos das suas 2 empresas, né? E me gerou essa curiosidade, acho que para você também, né, que nos assiste. Como é que você concilia todas essas Ângelas aí que você é? Olha, nem eu sei. Eu mexo assim, às vezes, o que tu faz da tua vida? Não faço nada. Eu, vamos dizer assim, como mulher, como mãe, não faço nada. Hoje em dia a atenção, assim, é cuidar delas, né? Eu tenho uma moça que me ajuda a cuidar delas também, que é a minha tata, que elas são apaixonadas. O meu marido, que é 100% pai, né? Então, a gente consegue conciliar isso de boa em relação a isso. Elas estudam pela parte da tarde, às 3. Então, a gente consegue dar a volta tranquilamente. Claro que tem dias que a gente está cansado, como qualquer ser humano. A dizer assim, a nossa vida não é um morango, não é perfeita, né? A gente tem os estresses do dia a dia, tem os problemas em relação a elas. Agora estão na fase que elas estão se brigando e se cutucam, uma briga que quer tirar o brinquedo da outra, e ali vai. E às vezes a gente diz, meu Deus, eu queria um sossego. Mas a gente não imagina ficar sem elas, né? Com certeza. Então, às vezes, vamos tirar um dia para a gente se descansar. Não. A gente vai no lugar e fica, mas por que elas não estão junto conosco, né? E a empresa é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar perto de pessoas responsáveis. Então, hoje nós temos, como eu falei, a gente tem uma equipe muito legal, tanto no centro terapêutico, como ali no diagnóstico. Então, o pessoal sabe trabalhar, o pessoal é cuidadoso, o centro terapêutico, assim, eu mexo assim, praticamente ele está andando sozinho, porque se tornou natural da forma que a gente lida, da forma que a gente trabalha, os profissionais têm esse zelo, esse cuidado, então, assim, só vai. E o diagnóstico que está sendo totalmente diferenciado para nós, em que a gente, querendo ou não, está mais ali todos os dias. Eu estou ali, eu e meu esposo, de manhã até à noite. Se alguém quiser ir conversar conosco lá, fique bem à vontade, né? São bem recebidos. Então, isso está nos roubando um pouquinho mais de tempo, porque a gente fica ali, a gente está tentando entender, fazendo algumas mudanças diárias na forma de trabalho. Mas é tranquilo. É tranquilo. A gente mexe, quem é mãe de um é mãe de 3. Perfeito, que legal. Eu vejo um carinho especial pela tua equipe, você juntando as empresas aí, são dezenas de colaboradores, né? Como é que você é como gestora e o que você atribui assim na hora de fazer uma seleção de um novo colaborador, um médico parceiro, alguém lá para recepção, para as 2 empresas, o que você olha assim? Eu sou muito assim, eu mexo assim que eu tenho que bater o olho, eu tenho que gostar, né? Claro que o currículo é importante, muito importante nesse sentido, a gente precisa de pessoas experientes na área. Mas o bater o olho, eu mexo assim, que é uma coisa que eu tenho isso, sempre tive. Eu gosto de bater o olho. Se alguma coisa não gostar em você, não adianta. Não vai. Mas eu tenho uma equipe bem legal, então a gente procura organizar nesse sentido. Sou eu que faço a seleção. Às vezes porque outro profissional, às vezes lá do terapêutico, daí é o pessoal que faz, o que está todos os dias, né, os meus enfermeiros. Mas ali do diagnósticos, eu ainda que estou procurando fazer a seleção. As gurias organizam, me mandam o currículo, né? E eu ali em cima disso eu já dou uma olhada e eu gosto de eu conversar com a pessoa, porque o que eu procuro? A humanização. Eu gosto que, nesse sentido, a pessoa chegar a ser uma pessoa tranquila, uma pessoa de bem com a vida, vamos dizer assim, que hoje é raro, né? Com certeza. É raro, claro, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seu estresse diário, mas eu procuro pegar pessoas assim, que tenham uma leveza melhor, que a pessoa seja desenvolta, que seja uma pessoa simpática. O olhar nos olhos é importante nesse sentido. Principalmente nós que somos da área da saúde, eu acho que o olhar no olho da outra pessoa é muito importante. Então, eu vou mais nessa linha mais humanizada. Eu quero ver se a pessoa é legal, se a pessoa é tranquila. E o currículo, né? Também sendo um currículo bom.
Perfeito. Até para levar adiante, né, esse legado que você tem deixado de um atendimento humanizado, né? Precisa de parceiros aí que vão levar adiante o que é importante para você. Não, e eu posso dizer assim, a gente está com uma equipe nota 10 lá conosco e convido vocês a conhecerem também, vocês vão gostar bastante das meninas da recepção lá e toda a equipe, né? Perfeito. E é sobre isso a nossa mensagem final. Eu queria que você deixasse um convite para Passo Fundo, para a região, os municípios aí, para conhecerem o Centro Diagnóstico. Que mensagem você deixa? Convido a todos, então, a conhecer nosso espaço, que é um espaço pensado nas pessoas, com humanização, com cuidado e com conforto. Venha nos conhecer, vocês serão muito bem atendidos, muito bem recepcionados. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com os nossos telefones, pelo WhatsApp, conheça as nossas redes sociais e estamos disponíveis aí no que for necessário. Perfeito. Dá um corte, Alexandre, para mim, só para eu pegar o Instagram deles aqui, para eu fazer o encerramento e dar o @ certo aqui. Pode manter, só anota para mim o tempo que eu vou ter que dar um corte aqui. É Angels CCD. Ele tá gravando? Muito obrigada, Ângela. Maravilhoso te receber. Que história linda, que biografia incrível. Que mãe, né, gente? E que empresária também. Parabéns. Obrigada. Eu convido você, então, a conhecer o Angels Centro Diagnóstico e convido você a acompanhar lá no Instagram. Já segue aí agora. Angels, da forma que está escrito aqui, CCD. Angels CCD. Procura lá no Instagram e acompanha. Lá tem conteúdos onde aparecem aí os doutores, os médicos, a equipe da Ângela. A Ângela aparece lá também de vez em quando, né? Ela não gosta muito de aparecer, mas a gente convence ela aparece às vezes também. E lá tem a agenda de consultas também, exames da semana, que você pode, então, acompanhar por lá para você ser muito bem atendido e agendar seus exames e consultas também. Fica nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero todos vocês lá para conhecer o nosso espaço. Perfeito. Obrigada.